Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês, amados irmãos. Vamos dar início à lição número 3 do Discipulado 3, que tem como título Mude de mentalidade para mudar de vida. Antes, porém, eu quero dar uma resposta a um irmão, conforme nós dissemos na vez passada. Se você tivesse alguma questão, alguma pergunta, que no lugar ali dos comentários você fizesse a sua pergunta e nós procuraríamos responder. Um irmão chamado José Wilson Minac, ele faz alguns comentários e faz algumas perguntas a respeito do segredo do conhecimento. Bom, em primeiro lugar, o Senhor Jesus fala nas bem-aventuranças que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Se você tem fome e sede de justiça, se você tem fome e sede de conhecer a verdade de Deus, o Senhor revelará isso para você. E você demonstra essa fome e sede por procurar se esforçar ao máximo por estudar, por conhecer a palavra de Deus. Um segundo item, um segundo segredo para o conhecimento é querer conhecer para praticar. Conhecer para colocar em prática na sua vida, conhecer para obedecer a Deus. Um terceiro segredo é querer conhecer para ensinar aos outros, a fim de tirar os demais da vida de dificuldade para uma vida abençoada. O quarto segredo é não pretender aparecer através do seu conhecimento. Deus poderá até fazer você aparecer, mas o desejo do seu coração não deve ser esse, o de querer se promover através do seu conhecimento, porque no momento que você fizer isso, em vez de estar fazendo para a glória de Deus, você está fazendo para a sua glória, e Deus não divide sua glória com ninguém. Então está aí, sede e fome de justiça, aprender para praticar, aprender para ensinar e não querer aprender com o objetivo de aparecer. Muito bem. Amados, irmão José Wilson, aqui na Bíblia Sagrada, nós temos todos os dados que nós necessitamos para o conhecimento. A somatória dos dados é a informação. Está aqui na Bíblia. A somatória das informações é o conhecimento. Está aqui na Bíblia. Agora, esse conhecimento, ele não deve ser meramente mental. Quando esse conhecimento você o incorpora em sua vida e passa a praticá-lo por meio da fé, esse conhecimento então se torna sabedoria. Espero ter respondido a sua questão. Nós, amados irmãos, já tivemos 2 lições. A primeira lição é o grande desafio da vida, que é o título do livro, que é o título do curso, o grande desafio da vida. A segunda lição que nós tivemos na vez passada foi a respeito do poder criador de tudo. É o poder que nós devemos utilizar para atingir, vencer o grande desafio da vida. E hoje nós vamos falar a respeito de mudar a mentalidade para mudar a vida. Mas antes vamos orar ao Senhor.
Pai querido, Pai de amor, mil graças te rendemos pelo privilégio de estar aqui, Senhor, diante do Senhor, para ministrar a Tua santa palavra a quantos querem praticar a Tua verdade, para obedecer a Tua voz, andar nos passos do Senhor Jesus Cristo e assim, Senhor, agradar a Ti e receber a vida abundante que o Senhor prometeu para nós ainda nesta vida. Nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, então vamos dar início à nossa lição. Mude de mentalidade para mudar de vida. Irmãos, antes de colocar o homem na terra, Deus preparou a terra e o ambiente para então colocar o homem na terra e no ambiente que ele preparou. O Senhor chamou a terra de Éden, que significa delícias. Eram as delícias que Deus havia preparado para o homem. E mais, nessa terra deliciosa, Deus ainda plantou um jardim, um paraíso terrestre, que era também um pomar, com alimentação, com beleza e com tudo mais que o homem viesse a necessitar em abundância, para o homem usufruir disso gratuitamente, de graça. Também não havia dor, não havia sofrimento nenhum no Éden. Depois de pronto todo o ambiente para a felicidade completa do homem, Deus fez o homem. Fez o espírito do homem no mundo espiritual, no céu, e depois fez o corpo do homem do pó da terra. Depois de pronto, soprou na narina do homem o fôlego de vida, o espírito que ele havia feito para o homem, e esse espírito, ao entrar no homem, causou uma reação que deu origem à alma. Então o homem, ao ser feito, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Sendo imagem de Deus, ele, o homem, foi capacitado para expressar o poder, o amor, a perfeição, as posses, a glória de Deus. Enfim, o homem foi capacitado para expressar tudo que Deus é e tudo que Deus tem. Você consegue se imaginar nessa incrível situação, meu amado irmão? Afinal, com que finalidade Deus fez o homem? Por que Deus fez o homem um ser tão grandioso assim? Para fazer o quê? Tudo que Deus queria era que o homem administrasse tudo que ele deu ao próprio homem, embaixo da autoridade do Senhor. E autoridade essa que ele sempre exerce em amor. Então, você verifica que tudo Deus fez para beneficiar o homem. Ele queria a felicidade e a bênção para os homens. E depois de todo o amor que Deus manifestou ao homem, e depois de tudo o que Deus lhe deu, como não confiar num Deus assim, que fez tudo de graça para o homem? Mas veio o maligno e mentiu ao homem. E o homem,
em vez de confiar em Deus, que lhe tinha comprovado de forma irrefutável o seu amor, o homem decidiu confiar na palavra mentirosa do diabo, que nada havia feito em benefício do homem. Deu-se então a queda do homem. O homem perdeu a sua condição de rei e senhor sobre todas as obras das mãos de Deus para ser escravo das circunstâncias. As desgraças passaram a dominar a vida do homem até destruir o homem. Separado de Deus, a vida do homem foi imersa nas trevas. O homem passou a não mais enxergar solução para certas dificuldades da vida. Separado de Deus, a vida humana tornou-se sem forma e vazia. Sem a forma que o homem queria que a sua vida tivesse, e vazia do poder de Deus, vazia de qualidades, vazia de coisas que o homem gostaria de expressar e de possuir. As desgraças e a morte passaram a dominar o homem. E o homem, após uma vida de sofrimento atroz na terra, ainda continuará a sua vida por toda a eternidade no inferno. Porque o espírito, a vida que Deus deu ao homem, é indestrutível. O corpo é destruído, mas o espírito e a alma não. Que tragédia! Foi uma perda infinita. Para obter sua vitória, um maligno trabalhou na mentalidade do homem. Enquanto o homem tivesse a mentalidade, ou seja, cresce, enquanto ele acreditasse que ele era a imagem e semelhança de Deus, e que o paraíso seria permanentemente seu, por meio de seguir as orientações e a liderança de Deus, então tudo continuaria na mesma situação de paz, na mesma situação de felicidade, na mesma perfeição e na mesma abundância. Mas o maligno enganou o homem. O maligno enganou o homem, levando a pensar que ele não foi feito parecido com Deus e que, em vez de seguir as orientações e liderança do Senhor, o homem deveria seguir a sua própria forma de pensar, fazendo não a vontade de Deus, mas sim a sua própria vontade, porque assim o homem se tornaria como Deus, independente de Deus. Por que o maligno trabalhou na mentalidade do homem? Porque a mentalidade determina o tipo de vida que o homem viverá. Sua mentalidade, a somatória da sua fé, de todas as suas crenças, a somatória da sua forma de pensar, determina o tipo de vida que você está levando. O tipo de vida que você está levando, seja ele de vitória ou de fracasso, é originado, é resultado da sua forma de pensar, é resultado da sua mentalidade. Então, por que o maligno trabalhou na mentalidade do homem? Porque a mentalidade determina o tipo de vida que a pessoa viverá. O tipo de vida que cada um de nós vive, seja uma vida de vitória ou seja uma vida de fracasso, é
decorrência da mentalidade que cada um de nós cultiva. É justamente por isso que, para mudar de vida, primeiramente você precisa mudar de mentalidade. Você já viu quantas pessoas ganham na loteria, por exemplo, uma bolada? Ou ficam felizes e então se sentam na abundância, passa 1, 2 anos, foi tudo embora. Por quê? Porque a coisa chegou fora, mas a mentalidade não tinha mudado. E é a mentalidade que determina as nossas circunstâncias de vida. Sobre isso, ouça o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Paulo diz: e não vos conformeis com este século. Não pensa, não fala e não age conforme a mentalidade comum, conforme os homens agem. Conforme o mundo pensa, conforme o mundo fala, o mundo age. Não. Não te conforma com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você muda a si mesmo, mudando a sua forma de pensar, mudando a sua mente. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade, portanto, boa, perfeita e agradável para cada um de nós. E nós vamos experimentar essa vida boa, perfeita e agradável se nós renovarmos a nossa mentalidade pela palavra de Deus. E então, ao renovar a mentalidade pela palavra de Deus, somos transformados. Somos transformados em nossa forma de pensar, de falar e de agir, e o resultado é a vida abundante, a vida abençoada. Mas o maligno conseguiu que o homem mudasse da mentalidade de rei e senhor deste mundo para uma mentalidade de batalhador para ser rei e senhor. Não, tu não é rei e senhor, foi o que o maligno falou. Você tem que batalhar para conseguir isso. Quando Deus já havia entregue ao homem um reinado completo. Um reinado completo. Gênesis capítulo 3, dos versículos 1 a 5, mostra essa catástrofe. Vamos ler. Acompanhe também na sua Bíblia. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, observe uma coisa aqui, não é? A serpente observou, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Irmãos, no centro do jardim havia 2 árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus só proibiu a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas da árvore da vida e de todas as demais árvores do jardim, o homem poderia comer. E o que sucedeu? Quando a serpente perguntou a Eva disse que da árvore que está no meio do jardim, quer dizer, ela só viu uma árvore.
ela não tinha olhos para a árvore da vida, que era a árvore que transmitiria a ela e a Adão, se Adão comesse, a vida de Deus. A árvore da vida eterna. Essas duas árvores são simbólicas. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a ciência, é o homem se desenvolver por si mesmo. A árvore da vida é o homem viver embaixo da orientação e da autoridade de Deus. E então, vivendo embaixo da orientação e da autoridade de Deus, seguindo a palavra de Deus, o homem terá vida abundante, terá a vida eterna, o tipo de vida de Deus viria para ele. Mas Eva não tinha olhos para a árvore da vida, só tinha olhos para a árvore da morte. Porque Deus tinha dito, se você comer desta árvore, você vai morrer. Então a serpente disse à mulher, continuando a leitura, é certo que não morrereis. A serpente logo viu que a Eva estava completamente encantada pela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a serpente percebeu que Eva nem sequer mencionou a árvore da vida, é porque não estava interessada na árvore da vida. A serpente pensou, essa aqui está no papo. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Irmão, irmã, é como Deus chegasse com você, é como se Deus não, se o maligno chegasse com você e lhe dissesse, Deus disse que você é parecido com ele, que ele já deu tudo que é dele a você, e que você, portanto, é rei e senhor de tudo. Foi isso que aconteceu, não foi? Pois isso não é verdade, o inimigo falou. Se você quiser ser como ele é, e quiser ser rei e senhor de tudo, você precisa conhecer o bem e o mal, conhecer a ciência, e então você batalhará pelo bem e procurará evitar o mal, e então você será como Deus sem precisar dele, sem precisar de Deus. Nossos primeiros pais caíram nesse engano. E nós já nascemos com esse engano pesando sobre nós. E já somos desde criança sendo instruídos neste engano sem que o percebamos. Nós já nascemos crendo que se nós quisermos prevalecer na vida, temos que nos matar de trabalhar, de nos esforçar ao máximo para termos aquilo que precisamos para a nossa vida. Foi isso que Satanás falou para Eva. E enquanto que Deus tinha simplesmente dito, simplesmente crê em mim, confia em mim, que você vai ter seu suprimento total. Mas o homem caiu. Eva deu para Adão do fruto, Adão comeu. Deus, então, por amor a nós, mandou o seu Filho amado Jesus para nos salvar das trevas, dessa mentalidade de fracasso e de derrota, para nos salvar desta vida sem a forma que nós gostaríamos que ela tenha, para nos salvar desta vida vazia dos bens que gostaríamos de ter, a fim de nos elevar à nossa antiga condição de filhos de Deus, para sermos poderosos reis e senhores de todas as nossas circunstâncias e sobre todas as obras das mãos de nosso Pai Celestial.
Jesus veio para isso. Quando o Senhor Jesus deu início ao seu ministério, a sua primeira mensagem foi exatamente sobre isso. O Senhor Jesus disse, em Mateus capítulo 4, versículo 17, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Muda de mentalidade. A palavra arrependimento vem de uma palavra grega, metanoia, que significa mudança de forma de pensar, mudança de mentalidade. Jesus estava dizendo, muda de mentalidade, muda dessa mentalidade que agora vocês têm para aquela mentalidade original que Deus estabeleceu em vocês, e vocês dão um passo para dentro do reino de Deus. Porque o reino está próximo de vocês, para dentro do reino dos céus. O reino está próximo de vocês. Está aqui junto de vocês. O homem tem vivido no pecado, então, desde a queda de nossos primeiros pais, com exceção dos que recebem Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. Pecado é a mentalidade rebelde contra a orientação de Deus, contra a vontade de Deus, que se manifesta em pensamentos, palavras e ações malignas. O pecado se manifesta em pensamentos, palavras e ações malignas. Pensamentos contrários ao pensamento de Deus, palavras que contrariam a palavra de Deus e ações contrárias à vontade do Senhor. Chamamos de pecado, nós, de um modo geral, chamamos de pecado para tantas coisas, né? Namoro imoral, adultério, roubo, assassinato, corrupção, etc. Mas essas ações malignas são manifestação do pecado. O pecado é uma atitude interior. É uma atitude do coração contra o propósito de Deus para as nossas vidas. Aquilo que Deus estabeleceu para nós e disse que fizéssemos daquela forma. E então viveríamos gratuitamente uma vida maravilhosa e extraordinária sobre a terra. Veio o maligno, falou o contrário. E agora o Senhor Jesus vem e diz, não, volta à mentalidade anterior, te arrepende. Deixa de viver para ti mesmo, conforme o diabo falou, e passa a viver para Deus. Passa a viver em favor dos outros. Deixa de viver egoisticamente e passa a viver de forma altruísta em favor dos outros, portanto, e então você vai ser abençoado. Você dá um passo para dentro do reino dos céus. Reino dos céus é outro nome para o paraíso. É outro nome para o jardim, onde Deus lhe dá tudo gratuitamente. Então, o Senhor Jesus, ao falar arrependei-vos, ele está nos dizendo, muda a tua mentalidade contrária à vontade de Deus para a mentalidade de submissão ao Pai. E Jesus complementa, porque está próximo o reino dos céus. Reino dos céus é a parte do reino de Deus que o Pai colocou embaixo do nosso governo. É o paraíso particular de cada um de nós. De modo que nós podemos traduzir a frase do Senhor de Mateus 4,17 assim: mude da mentalidade de rebeldia contra a vontade de Deus para a mentalidade de submissão ao Pai, porque assim fica ao seu próprio alcance o que Deus já destinou para ser governado por você, que são todas as suas circunstâncias.
todas as suas circunstâncias, embaixo dos seus pés. Por isso, quando a Bíblia fala em arrependimento de pecados para ser salvo, ela não está falando em apenas deixar as ações malignas que nós praticamos, mas ela está falando na mudança de mentalidade, na mudança da atitude rebelde do coração contra Deus para uma atitude de submissão à vontade do Senhor, uma atitude de humildade e mansidão diante da vontade do Criador, reconhecendo que fazer a vontade de Deus é que nos leva a experimentar uma vida boa, agradável e perfeita, uma vida gloriosa. Aquela vida que o Deus de amor sonhou para cada um de seus filhos amados. Mas veio o Senhor Jesus, Ele é o nosso Redentor. Redenção, a palavra redenção significa recompra. Redenção é o plano de Deus para nos resgatar de volta ao seu propósito original. O propósito original de nos tornar parecidos com Ele, sermos a imagem e semelhança dEle, e sermos reis e senhores sobre todas as obras das mãos de Deus, o que inclui as nossas circunstâncias. O rei Davi fala sobre o propósito original de Deus no Salmo número 8, versículos 4 a 6. Algumas pessoas falam, um parêntese aqui, Salmo capítulo 8. Salmo não tem capítulo. Salmos são números. Salmo número 8, versículos 4 a 6. Que é o homem que dele te lembres? Diz ali o Salmo 8, versículo 4 ao 6. Que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ah, irmão, que glória! Imagina se você fosse diariamente visitado na sua casa por um senador, ou o governador do estado fosse diariamente na sua casa, ou quem sabe o presidente da república viesse ali sempre na sua casa. O que é que seus vizinhos iam pensar a seu respeito? Eles diriam: quem é esse nosso novo vizinho que recebe diariamente visita de homens tão importantes? E eles teriam respeito por você, grande respeito por você, e teriam medo de você. Nesse aí a gente não pode tocar. Olha só o nível de amizade deles. E passariam a considerar você na mais alta conta. Pois, irmãos, foi um espanto maior que Davi experimentou ao pensar que Deus, infinitamente mais importante que qualquer senador, governador, presidente, Deus visitava regularmente Adão e continuava visitando os seus, como continua até hoje. O Senhor Jesus. Então você vê ali o espanto de Davi. E ele perguntou: quem é esse ser, o homem, para receber essa visita do Todo-Poderoso? O Senhor Jesus nos veio redimir para o propósito original de Deus, como já dissemos. O maligno reduziu o homem à escravidão e o Senhor Jesus veio restaurar o homem à condição original. Não é aquela condição original que todos
foram destinados para isso. Perderam porque seguem o maligno. Mas ao receber a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós somos restaurados a essa condição original. Aí você diz, bom, eu fui restaurado, mas eu não percebo isso nas minhas circunstâncias. Vamos ver. Vamos ver o que é que impede. Se eu perguntar para você, quem é você? O que é que você vai me responder? Você vai me dizer, eu sou fulano de tal, sou brasileiro, sou solteiro ou sou casado, sou profissional de tal área, sou pobre ou sou classe média ou sou rico, e pouca coisa a mais você acrescentaria a essa lista. Observe como você se enxerga. Você se enxerga como um ser muito limitado. Pois essa é a sua mentalidade a seu respeito. E como é isso que você pensa a seu respeito, assim é. Provérbios capítulo 3, versículo 7 diz, conforme o homem imagina em sua alma, assim ele é. Aquilo que você pensa de você, isso se expressa nas suas circunstâncias. Já que você se enxerga de forma tão limitada, então limitado você será. Mas não foi Deus que pôs esses limites em você, foi você mesmo. Porque o diabo enganou a humanidade. Mas agora eu lhe pergunto, qual é então a verdade a seu respeito? Você pode perguntar, mas qual é a verdade a meu respeito? Eu, afinal, não sou fulano de tal, que sou pobre, ou sou um profissional de tal área, eu não sou apenas essas coisas. Não. De modo algum. Você foi capacitado para expressar Deus e ter o domínio sobre todas as obras das mãos de Deus. Veja que eu venho falando isso para você nessa lição, mas agora de repente você já esqueceu. Além do mais, você não é apenas um fulano de tal qualquer. Você é filho verdadeiro daquele que é o dono do universo. Você tem em você uma nova vida. O tipo de vida que o próprio Deus vive. E eu estou falando com você que já recebeu a Jesus. Você tem em você a vida eterna, que é o tipo de vida que Deus vive. Para você, não há limites onde você possa chegar. Tudo o que é do seu Pai é seu. Seu destino é o trono. Seu destino é ser rei de muitas nações espirituais e ter o domínio sobre tudo que pertence a Deus. Isso é você, esse é você, essa é você, minha irmã. Você não está aqui largado no mundo, você está cercado pelo anjo do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus está de olho e guardando você. Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas não temam, porque eu venci o mundo. E ele venceu o mundo para nós. Então não fique com medo de Covid. Não fique com medo do mal, porque Deus te guarda. E é pela fé que você toma posse disso.
Conscientize-se de quem você de fato é. Você não é apenas aquela pessoa limitada, carente e frustrada. Você é um ser brilhante e poderoso. Você é um príncipe. Se você é mulher, você é uma princesa. Destinados a ser rei e rainha sobre a terra. Enxergue-se assim. Enxergue-se assim, isso é fundamental, porque é o seu modo de você ver a si mesmo que determina o seu destino. É o modo de você ver a si mesmo que determina a vida que você vive. Agora, se você se enxerga como um mentiroso qualquer, como um homem falho qualquer, seus pecados já foram sobre Jesus, irmão. Enxergue-se agora como justiça de Deus. Veja-se assim. Quando você se vê como pessoa derrotada, como pessoa infeliz, como pessoa azarada, desempregada, pobre, quando você se sente com um sentimento de fracasso dominando os seus pensamentos, então, meu irmão, minha irmã, por mais que você ore, por mais que você leia a Bíblia, nada vai mudar na sua vida, porque é a mentalidade que você tem que muda a sua vida. Nós devemos ouvir, estudar e meditar na palavra de Deus, porque é assim que nós vamos mudar de mentalidade. Mas não é o ouvir e meditar na palavra de Deus que vai mudar a sua vida. É a sua mentalidade que você aprendeu da Bíblia que vai mudar a sua vida. Mas se ao proceder assim, se você estuda e medita na palavra, e a sua vida, e você não muda de mentalidade, continua pensando do mesmo jeito, a sua vida também não vai mudar. Sua vida somente mudará se primeiramente sua mentalidade mudar. Portanto, aprenda isso. É na mudança de mentalidade, por meio da Santa Palavra de Deus, que devemos empenhar nosso maior esforço. Qual é o tempo que você dá para ouvir, estudar e meditar a palavra de Deus diariamente? Se você quer mudar a mentalidade, que é algo fundamental para você mudar de vida, então você tem que se dedicar a ouvir, estudar e meditar a palavra de Deus como sendo algo da maior importância para a sua vida. Conforme nós vimos em Romanos 12:2, somente experimentaremos a vida boa, agradável e perfeita que Deus tem para nós se moldarmos a nossa mentalidade pela palavra de Deus. Você percebe, então, a grande importância de dar duro na tarefa diária, de ouvir, estudar e meditar na palavra de Deus, de não perder os cultos no templo, de não perder as reuniões dos grupos de discípulos. Amado, nossa alma, nós temos alma e temos espírito. O espírito foi Deus que fez para nós. A alma já é do ser humano, assim como o corpo é do ser humano, a alma foi a reação quando o sopro de vida entrou no boneco de barro. Aí gerou vida no corpo do boneco de barro e gerou a alma. E essa nossa alma, ela é composta de mente, que é a sede dos pensamentos, é composta de vontade, que é a sede dos nossos desejos, e emoções, que são os nossos sentimentos. Para facilitar, nossa alma é composta de pensamentos, desejos e sentimentos.
Isso é a sua alma. Pensamentos, desejos e sentimentos. O que você precisa saber é que essa sua alma, ela funciona como um ímã que atrai tudo que lhe é semelhante. Tudo que lhe é semelhante. Assim, quando você pensa que sua vida é um fracasso, como consequência, logo o que é que acontece na sua alma? Na sua alma você está pensando que você é um fracasso. Na sua alma mesmo você se sente entristecido. As emoções serão de tristeza. E em certos casos, quando você pensa que a sua vida é um fracasso, você se sente acabado. O que é que vai acontecer? Inevitavelmente você só vai atrair mais e mais fracassos para a sua vida, porque a sua alma funciona como um imã. Porém, quando você pensa que você é mais do que vencedor, porque o Senhor Jesus já deu a vitória dele para você, então qual é o sentimento que vem de alegria? Um sentimento de autoestima positiva. E esse pensamento e esse sentimento positivos, eles vão atrair para você o que é semelhante a eles. Vai atrair vitória, vai atrair coisas boas. Naturalmente, o pensamento de que estamos falando é o pensamento crido. Isto é, estamos falando da sua fé. Fé é aquele pensamento que você está crendo que já é seu. Que já é seu. Aquelas condições que você está crendo que já são suas. Que irão se manifestar você crendo assim. A fé não vem da alma. A fé vem do espírito. O pensamento vem da alma. A fé do Espírito vem e se junta ao pensamento. E então aí temos a fé. E uma vez que você já tem Jesus, a fé que vem a você é a fé sobrenatural. Falamos disso na lição 2. É a fé sobrenatural. Então firme-se na fé sobrenatural e você se torna um vencedor. Algumas vezes ocorrem testes em nossa vida com o objetivo de nós mesmos avaliarmos se continuamos com a mesma fé em Deus. Deus sabe tudo a nosso respeito, mas nós não sabemos. Por isso, vem testes à nossa fé para nós vermos em que nível de fé nós estamos vivendo. Quase sempre somos apanhados de surpresa com um aparente fracasso. Eu disse aparente. Aparente porque é para você aplicar fé e prevalecer. Mas nessa hora em que você é apanhado de surpresa com uma aparente derrota, um fracasso na sua vida, essa é a hora do teste para a sua fé. Mantenha firmeza pensando que você é mais do que vencedor e você prevalecerá. E você prevalecerá sobre as dificuldades. Eu não estou dizendo que as dificuldades não vêm, elas vêm. Elas vêm como teste para a sua fé. Para a sua fé e para a sua fidelidade. Se você é fiel à palavra de Deus, se você tem fé na palavra de Deus, elas vêm. Mas você se mantém firme na fé e você prevalece. E por vezes, precisamos perseverar na fé por longo tempo. No entanto, aquele que persevera na fé, no final sempre vai prevalecer. Porque a fé não falha. Mateus capítulo 24, versículo 13. Aquele que não mente, aquele que vive para sempre, o Senhor Jesus Cristo disse,
e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E aquele que perseverar confiando, crendo na palavra de Deus, esse receberá livramento do mal, esse prevalecerá. Mude de mentalidade por meio de ouvir, estudar e meditar na palavra de Deus, e a sua vida mudará. Fique com Deus, querido. Se tiver alguma pergunta, coloque a pergunta no comentário e na próxima terça-feira eu então darei a resposta à sua questão. Próxima terça-feira, lição número 4. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Te abençoo com proteção contra todo o mal. Se alguém que me ouve ou assiste está doente de Covid, saiba, você está curado em nome de Jesus. Confie nesta palavra. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo.